bem-vinda. Paz do Senhor para vocês. Samanta orando, eu lembrei uma vez, a gente estava numa reunião, num culto ao Senhor, lá na nossa casa, e eu tinha o costume de deixar negócio bem livre, no sentido de, tinha dias que realmente o Senhor não queria falar através de mim e alguém se levantava, E foi interessante, um dia a gente estava lá no culto, aí chegou a hora da palavra, falei, gente, não tenho nada para compartilhar, alguém tem? Aí uma irmã falou, eu tenho. E foi tão interessante aquilo, ela falou assim, eu só queria dizer uma palavra: perseverança. E aquilo foi tão forte para mim, porque a melhor palavra é aquela que você necessita ouvir. E naquele dia eu estava necessitado de ouvir aquilo, e eu achei tão extraordinário, porque eu senti realmente a voz do bom pastor falando. Em uma palavra, ele aquietou muita coisa no coração. Com uma palavra, ele ajustou muita coisa que estava desajustada. Com uma palavra, eu fiquei tão indignado com aquilo. Como assim? Perseverança. E aquilo era tanto que eu estava necessitado de ouvir, eu saí edificado com uma palavra. Já pensou? Quando o Espírito de Deus fala, como a gente costuma cantar, basta uma palavra. Lembrei disso. Valeu, meu irmão. Hoje eu queria que a gente lesse junto um trecho da carta de Tiago, capítulo 4, versículo 13. Se quiser já colocar, meu irmão, fica à vontade aí. Carta de Tiago normalmente é conhecida por ser bastante prática. Ela é aquela que vai falar da malignidade da nossa língua. Ela é aquela carta que o Espírito Santo fala através do Tiago a respeito da nossa fé, que sem atitude, sem obra, ela é uma fé morta. Carta de Tiago é aquela que mais que fala, é isso que eu me lembro até agora, é isso. Mas chega nessa parte aqui, é um trechinho, vai falar sobre os ricos, para os ricos não depositarem a esperança e a confiança no dinheiro, nas riquezas, que são instáveis. E aí ele chega nesse trechinho. Confesso que eu sempre lia e um pouco entendia, até que eu fui ler para me preparar e achei maravilhoso. Está escrito assim: agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, vamos ficar ali um ano, vamos fazer negócios e vamos ganhar muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, porque vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos ou faremos isto ou aquilo. Porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Versículo 13 de novo. Agora escutem vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para tal lugar, vamos ficar um certo tempo,
fazendo certa coisa para um certo propósito, ganhar muito dinheiro. E aqui o irmão Tiago, pelo Espírito, está se dirigindo a pessoas, assim como nós, que amam tomar decisões, que amam planejar, e realmente faz parte da vida, não tem problema nenhum, mas o que o texto e o que Deus tem problema é com a decisão e o planejamento tomado sem Ele no meio. Porque Ele diz no versículo 15, em vez de dizer, não, a gente vai para tal lugar, vamos ficar tanto tempo, vamos fazer negócio, vamos ganhar muito dinheiro. Em vez de dizer isso, no versículo 15 fala, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, nós iremos. Agora, eu quero dizer, quando o texto fala se Deus quiser, a gente tem que ter em mente que não é um jargão, não é um dito popular que a gente está acostumado a ouvir. Não, se Deus quiser vai dar certo. Não, se Deus quiser já deu tudo certo. Não, se Deus quiser você está abençoado. Não é o jargão. O que o texto está dizendo é a frase literal. Se Deus quiser, vai acontecer isso ou aquilo. O Senhor começou falando que as ovelhas do bom pastor ouvem a sua voz e elas são guiadas e dirigidas pela voz, elas seguem a Ele pela voz, elas seguem a Ele pela palavra. Agora, se a gente não ouve, a gente está perdido, ainda que as coisas estejam ok por fora. Não, eu estou bem financeiramente, eu estou bem nos meus negócios, eu estou. Mas e dentro? Sendo que achei maravilhoso que parece que o Espírito Santo está falando bastante. Praticamente todos os louvores eu ouvi a palavra ou mar ou água. E o Senhor falou que o Espírito Santo em nós ele seria água viva que saltaria para a vida eterna. Então o Espírito ele é esse que impulsiona a gente para algo que é eterno, não só para o passageiro. Ele é essa água que pula para a eternidade, que pensa na eternidade em primeiro lugar. E o Senhor tem falado bastante com a gente ultimamente, domingo, falou sobre prioridades. E a gente precisa muitas vezes rever alguns conceitos e costumes da nossa vida, porque às vezes a tomada de decisão é nossa e a gente passa. É interessante porque nada foge de Deus. Então, por mais que as coisas estejam ok na vida, Deus vem e fala assim, às vezes a sua decisão, a sua tomada de decisão, o seu planejamento, ele está girando em torno do seu ego, da sua arrogância, que fala assim, não, eu consigo resolver, não, eu faço isso aí, eu dou um jeito, eu corro, eu realizo, eu planejo, eu chego lá. E vou te falar, se você pensa assim, a maioria do mundo vai achar top, vai te aplaudir, porque o mundo ele adora esse tipo de conceito que você pode, a força está dentro de você, e a força que ele se refere não é o Espírito de Deus dentro, é você mesmo. Tira a força de você, você consegue, você chega lá, vai, tenha garra, vamos. Só que o amor de Deus, ele quer dirigir e conduzir a gente pela palavra dele a uma vida verdadeira, a uma vida que ele mesmo falou, muita vida, vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Só que
o conceito de vida de Deus é diferente do nosso. A vida feita. Não, você precisa vencer na vida. Quantas vezes eu já não ouvi isso da minha mãe? Você precisa vencer na vida, filho. E aí o Tiago vem escrevendo esse texto dizendo: vocês deveriam dizer se Deus quiser. E quando a gente chama Deus para: Senhor, o que o Senhor quer? Né? Desde o começo o Senhor está falando que muitas vezes os ouvidos já não ouvem a voz de Deus. Como é que é viver uma vida sem ouvir Deus, sem ouvir a palavra, sem ouvir a instrução, sem conseguir discernir aquilo que Ele fala para a vida, para o dia a dia, sem ouvir Ele lembrando a gente de coisas que a gente já ouviu, já aprendeu, porém esqueceu. O apóstolo Paulo uma vez falou isso, né? O nosso exterior ele pode até se corromper, mas o nosso interior se renova dia após dia. A cada dia o nosso interior se renova. E a única forma desse renovo acontecer é pela voz do pastor. E a palavra de Deus ela não é só um livro de regra. Ela mostra o que Deus pensa. Ela mostra o que o coração de Deus deseja. Há um desejo de Deus para nós. Há uma intenção no coração de Deus para cada um de nós. Há um propósito, uma vontade. Por isso que não é. Às vezes a gente lê e não consegue enxergar a magnitude que é essa frase. Se Deus quiser. Porque quando a gente fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, a gente abre precedente para o Senhor falar: eu quero, mas eu também não quero. E a gente tem que estar preparado para ouvir o sim e o não. A Samanta falou, a minha esposa aqui, do tempo que a gente passou, e foi um tempo intencional. Não foi aquela situação que a gente não poderia sair dela, não. Eu poderia sair a qualquer momento, mas eu tinha certeza e a convicção dentro de mim que era um tempo determinado por Deus. Tanto é que foi bem maravilhoso, porque forjou. Mas no meio desse processo, um monte de proposta de emprego, com salário bom. Eu lembro que eu ia perguntar para o Senhor, a resposta era: não. Foram várias vezes, não. E no comecinho, quando a criança, quando ela ouve não, ela tende a ficar revoltada. Eu lembro que eu não ficava revoltado, mas eu dava uma reclamaçãozinha: Senhor, mas a sua palavra, Senhor, fala aqui, ó, o homem tem que trabalhar, senão não tem pão. Eu não estou pedindo algo errado. O Senhor simplesmente falava não. Como está escrito, eu falo isso bastante em Eclesiastes, tem tempo para tudo. A faca que é útil para você, ela não é útil para uma criança. A faca que um adulto pode pegar de forma livre, uma criança ela não pode, ela tem que ouvir não. Por quê? Porque aquilo que é útil no tempo errado prejudica. Então, o Senhor tem lá os seus tempos e os seus modos, e cabe a gente, como seguidores do Senhor, como cristãos, aceitar o se Deus quiser. Ser humilde, porque uma das primeiras coisas que o texto diz, versículo 14, Everton, é isso aí, meu irmão. Ouve aí, versículo 14. Olha lá. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, porque vocês são como neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Então o primeiro ponto é
Salmo. Esqueci. Ele diz: Senhor, ajuda a gente a contar os nossos dias, a fim da gente alcançar coração sábio. O que ele estava querendo dizer? Senhor, me ajuda, nos ajuda a percebermos a nossa fragilidade, que somos breves. E é o que o Senhor fala aqui nesse texto também: vocês não sabem como será a vida amanhã, vocês são como neblina, vocês vão passar, vocês aparecem e daqui a pouco desaparecem. Você fala, você conversa com alguém vivido e você vai ver que o que mais tem a pessoa para te falar é o que não fazer. Você vê que as pessoas mais vividas, elas já estão mais tranquilas, e muitas vezes não é porque elas conquistaram, não, elas já entenderam. Gente, a gente é breve, a gente está aqui tudo bonitinho, novão, né? As novinhas e os novinhos, mas daqui a pouco. E tem uma certa vantagem, como o Avelardo chegou falando: meu, como é bom estar bem na saúde. E a Bíblia mesmo fala em Eclesiastes: ô jovem, sirva ao Senhor enquanto você está novinho, porque chegarão dias maus. Ó, o próprio Deus fala que quando a velhice chega, o prazer não é mais o mesmo. O seu interior pode até estar vivendo, mas aí ele começa a descrever: os moedores se enfraquecem, o ouvido que ouvia não ouve mais os passarinhos, as pessoas começam a te cercar, meio que esperando sempre, a qualquer momento ele pode ir. As pernas, os guardas da casa, que como falam, estão fracos. Então quando a gente envelhece, a força também vai embora. Então, como é bom ser jovem, o Senhor lembrar: jovens, me sirvam na juventude, lembrem de mim na juventude. E aí o texto fala: lembrem que vocês são breves, que vocês são passageiros. E aí no versículo 17, ele termina esse trechinho dizendo: portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Olha que interessante a relação entre saber e fazer. O Senhor falou em Lucas 6,46: vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo. E o Senhor, o significado de Senhor é de Senhor mesmo, é de dono. E a gente, às vezes é legal, é romântico o ser de Deus, e Deus ser o meu dono, só quando o Senhor é quem cuida de mim. E de fato, isso o Senhor cuida dos meus sentimentos. Eu sou o jardim fechado de Deus, eu sou o povo particular de Deus, eu faço parte, mas o fazer parte do cuidado de Deus também é ouvir a vontade dele. Ele falou: vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu falo. E aí ele continua falando: eu vou falar para vocês, eu vou dar uma comparação para vocês. Quem é aquele que ouve e pratica? Ou quem é aquele que, como o Tiago falou, ou como é aquele que sabe e faz? Ele é aquele que começou, ao construir a sua casa, cavou bem fundo e colocou o alicerce na rocha. Veio a tempestade e a casa ficou firme. Eu sempre achei maravilhosa
o fato do Senhor comparar fazer, praticar a vontade dele com firmeza. Eu sempre achei isso genial, o Senhor dizer que aquele que pratica, porque o Senhor já falou isso ultimamente aqui, e é até o que está escrito em 1 João 5,3, amar a Deus é obedecer. Tanto é que o Avelar falou, a linguagem de amor de Deus é a obediência. Então o Senhor, eu vou falar, gente, às vezes tem um tom de boicote, como se Deus ele quisesse boicotar a gente o tempo todo. Mas a gente não entende que, eu lembro que quando a gente estava passando por essa situaçãozinha, eu li um salmo que eu não lembro o número, mas dizia assim: o amor de Deus é bondade. E eu lembro que eu tinha que ficar pregando constantemente para mim isso, Caio. É bondade de Deus, é amor de Deus. Caio, não está legal, não está bom, mas é a bondade de Deus, é o amor de Deus, porque não foi aliás, aprendi isso com Davi quando ele escreveu o Salmo. Você fala para você mesmo, você começa a pregar para você mesmo, você começa a se lembrar da palavra de Deus. Ó minha alma, por que você está perturbada? Espera em Deus. Por que você está abatida? Ó minha alma, espera em Deus. E aí eu lembro que eu ficava dizendo isso para mim. É o amor de Deus, é a bondade de Deus. Esse é conhecido. Todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus. E muitas vezes o bem não é o bom. Muitas vezes para o bem aparecer, precisa vir algumas coisas que não são tão boas assim. Aí o bem vem através de algo que é ruim. Por isso que eu lembro que eu ficava. É a bondade, é o amor, é a bondade de Deus. Só que a mente, ela não entende. Por quê? Porque o que o olho vê é algo ruim, mas o que está sendo gerado dentro é algo que vai fazer bem para a gente. Então, a melhor coisa é crer e confiar no amor de Deus. Quando Deus manifesta a palavra dele, quando ele manifesta a voz dele, é o amor dele. É o amor dele levando a gente para um lugar que é a vontade dele. Agora, o problema é quando a gente vive aquém de Deus, quando Deus não está inserido em nada na nossa vida. A gente vem aqui, a gente ouve, a gente até fala que é crente, evangélico, cristão, mas não, o Senhor não é visto nas decisões, o Senhor não é visto nos pensamentos, o Senhor não é visto nas intenções, sendo que a prioridade do cristão é o reino de Deus. É o reino de Deus. Tem até essa música aqui que fala assim: porque está batido minha alma e te perturbas dentro em mim, deste ouvido a voz dos que dizem: onde teu Deus está? Espera em Deus, espera em Deus. Então, o maior desejo de Deus é
naquilo que é eterno. Isso aqui, como a gente leu, logo logo vai passar. E o que sempre arde no coração de Deus é a gente entender, a gente se alinhar ao coração dele. Tem um salmo que diz: como é que o jovem vai manter puro o seu caminho? E a resposta é: observando a palavra de Deus. É o âmbito, é observando, não é observou, é o âmbito, é uma constância. É quanto mais eu tenho acesso, é quanto mais eu me misturo com a palavra de Deus, mais claro se torna a vontade de Deus para mim, e mais eu consigo perceber se o Senhor quiser, mais se torna claro o que o Senhor quer, porque para cada um aqui o Senhor tem um propósito. E não estou falando no jargão evangélico, mas porque é real. Para cada um o Senhor planejou algo antes que nascesse, e sobre cada um o Senhor derrama favor, dons para um projeto. Agora Ele não quer que você trabalhe no reino sem antes entender o amor dele, porque está escrito que o amor de Deus, Ele nos impulsiona, o amor de Deus, Ele nos constrange. E aí no mesmo texto que esse eu anotei, que é 2 Coríntios 5,14, o mesmo texto fala: um morreu por todos, e se um morreu por todos, logo todos morreram. E aí ele continua e fala: e Ele morreu por todos, para que todos aqueles que... Põe aí pra gente, ô Everton, por favor, que na minha tradução parece um trava-línguas. 2 Coríntios 5,14. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, porque reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Pode seguir. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Então, por que o problema de Deus é sério com o eu posso, eu consigo, eu resolvo, e não tenho se Deus quiser? Porque Ele comprou a gente. Porque a gente foi comprado e não foi por um precinho, por um alto preço, preço de sangue, preço de cruz. E a partir do momento que Ele nos adquire, não somos mais de nós. Por isso que não existe mais a minha vontade, mas o que eu busco, o que a gente deveria buscar e tem que caminhar para isso, é buscar a vontade de Deus, é ouvir a voz dele. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos ficar de pé, por favor? Espírito Santo, que o Senhor continue tirando os tampões dos nossos corações, para a gente te ouvir bem, para a gente não parar de ouvir a sua vontade, e saber que não existe área da nossa vida que o Senhor
estar, que o Senhor não queira participar, por mais que seja louca, que o Senhor abra, Espírito Santo, o entendimento dos nossos corações, para eles ouvirem de novo a sua voz. Aqueles que sentem saudade de te ouvir, que eles voltem a te ouvir. E a marca da sua voz é que o coração esquenta, é que o coração treme, é que a sua voz é voz de muitas águas, é que a sua voz ela é viva, a sua palavra ela é viva e ela é eficaz, a sua palavra ela é penetrante, e ela penetra até nos dividir, até nos mostrar que há diferença entre a sua vontade e a nossa. Obrigado, porque a evidência da sua palavra é que basta uma, e o nosso ser todo treme, mas ao mesmo tempo ele é regulado pelo Senhor, ele é regulado pela sua verdade, a gente volta para os trilhos. Obrigado porque é o seu amor que não desiste. Obrigado porque é pela sua graça que a gente vive esse relacionamento. Obrigado porque é ouvindo a sua voz que a gente sai do aprisco e encontra pastagem. É te ouvindo, Senhor, que a gente encontra alimento. O Senhor mesmo falou, quando os discípulos te ofereceram, numa ocasião lá da Samaritana, foram buscar comida enquanto o Senhor conversava com ela. Aí eles voltaram: Senhor, come aqui, o Senhor está com fome. E a sua resposta foi: a comida que eu tenho para comer vocês não entendem. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O que o Senhor estava querendo dizer é que quando fazemos a sua vontade, isso nos alimenta. É isso que nos supre. Quando a sua vontade é feita. É por isso que é pecado saber e não fazer. Por quê? Porque o alimento não está em fazer, o alimento está em cumprir aquilo que se sabe, em fazer aquilo que eu te aprendi. É por isso que o fruto não existe enquanto houver só o entendimento e o conhecimento. É por isso que o mesmo escritor da carta do Tiago, ele falou que a fé, só pela fé, ela é morta. Se a fé ela não agir, se a fé ela não resultar em ação, ela é morta. Por isso leva a gente, Senhor, a sairmos daqui para fazermos a sua vontade. Porque se a sua alegria é a nossa força, a sua tristeza é a nossa fraqueza. Quer dizer que todas as vezes que a gente se nega a fazer a sua vontade, quando a gente se depara com alguma situação onde é clara, objetiva a sua vontade para a gente vai definhando e morrendo aos poucos. Tanto é que a sua palavra fala para a gente: não apaguem o Espírito Santo. Então que o Senhor Espírito Santo esteja cada vez mais nítido nas nossas vidas, levando a gente a cumprir, a obedecer, a fazer conforme a sua palavra, conforme a sua verdade, que é o seu coração. Não é à toa que o seu Espírito ele habita em nós, ele mora em nós, se é que o temos. E se o Senhor está aqui, Espírito Santo, constantemente, que a sua palavra ela corra velozmente. Como o apóstolo Paulo falou uma vez: eu estou preso, a palavra de Deus não. Então que a sua palavra, Senhor, ela corra como um rio de águas vivas no nosso interior, e ela salte para a vida eterna, e ela salte para a atitude, e ela salte e leve a gente a colocar o pé, para que então o Senhor coloque o
Obrigado, Senhor, mais uma vez, por esse privilégio da gente estar aqui como família, como igreja do Senhor, como irmãos, e debaixo da sua graça e com o seu Espírito que ainda vive em nós. No nome de Jesus, muito obrigado e amém.